Vamos começar. O Shura de Lilu Nishmat Yitzhak ben Avraham e Chaim ben Eliezer, né? Zat Hashem, que as Neshamot tenham aliá. ולא תוסיפו לדאבה עוד. אודי בן לאה. Também hoje? Então vamos lá. A gente ontem fez uma introdução a Megilat Eicha. A gente explicou o contexto de quando Megilat Eicha foi escrita, que ela foi escrita por Irmiyahu antes da destruição, como uma profecia sobre como vai ser a destruição do Beit HaMikdash. Na verdade, não é como vai ser a destruição do Beit HaMikdash. A diferença entre Megilat Eicha e as outras profecias da destruição é que Megilat Eicha, ela é uma lamentação. Ela mostra a foto, a figura, a imagem que se forma na destruição, no Khurban. Ela mostra a imagem que se forma no Khurban. E isso a gente leu em Irmiyahu como isso foi a única coisa que realmente conseguiu chocar o povo, mas ainda assim não foi o suficiente para fazer que o rei Yehoiakim mudasse de ideia, e por isso o povo não fez tshuva e o Khurban acabou acontecendo. Hoje a gente vai falar um pouco da Megillah própria, de como a Megillah é construída, do que fala, cada perek, pelo menos o que a gente conseguir, cada perek, qual é o assunto dele, para entender quais são os pontos principais que são tocados em Tisha B'Av. E quanto mais a gente entende o que a Megillah diz, mais fácil fica de se conectar quando a gente lê a Megillah em Tisha B'Av. Então, antes de mais nada, tem um ponto muito claro, todo mundo que vê Megilat Eicha, e isso está muito no olho, que a maioria dos praquim, 4 praquim de Megilat Eicha, 4 de 5, são construídos na ordem do Aleph Bet. O primeiro passuque é com Aleph, Eicha Yashva Badad, o segundo é com Bet, Bachot, Ifchi Balayla, e assim por diante. A gente separou ontem que a Megillah ela tem duas edições, né? Tem a primeira versão que são 3 praquim, o Perek 1, 2 e 4, e depois foi adicionado, o Irmiyahu adiciona mais 2 praquim, o Perek 3 e 5. Então o Perek 1, 2 e 4 são realmente construídos assim, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. O Perek 3 é construído também Aleph, Beit, mas são cada vez 3 psukim. Então Aleph, 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 depois vem Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. E assim por diante. Agora pergunta o que isso quer dizer pra gente. Por que a Megillah ela é construída dessa forma? A gente tem no Tanakh alguns prakim que eles são construídos, alguns capítulos que eles são construídos nessa construção de Aleph Bet. Talvez um dos mais famosos, por exemplo, a gente fala em Shabbat, Eshet Chayil Mimtza Verachok Mepinim Michra, é o último perek de Mishlei. Asher Yashve Beitecha, ele é construído de acordo com Aleph Bet. E alguns prakim no Tanakh que eles são construídos nessa forma de Aleph Bet. Então o Maral já explica aí. Quando o Tanakh ele expressa algo que ele é construído de Aleph Bet, quer dizer alguma coisa que vai do começo ao fim, que não é parcial, que ele envolve tudo. Da mesma forma que a Eshet Chayil, a mulher que ela é louvada, ela é louvada de uma forma total, ela é Eshet Chayil em todos os aspectos, de Aleph até Taf, inclui todos os lados. A mesma coisa no Khurban. O Khurban, a destruição, ele é de Aleph a Taf. Ele é uma destruição total. Ele não é uma destruição parcial. Não é algo... Essa é a Kiná de Irmiyahu, e aliás, sobre um dos grandes lamentadores, um dos grandes poetas que a gente teve em Am Israel, chamava Rabbi Eliezer HaKalir. Rabbi Eliezer HaKalir, ninguém sabe muito bem quando ele viveu. Não é claro, mas ele escreveu muitas, por exemplo, das Kinot de Tisha B'Av, pelo menos dos Ashkenazim, a maioria que a gente lê, foram escritas por Rabbi Eliezer HaKalir. Em Yom Kippur também, em Rosh Hashanah, os Piyutim, aquelas adições que a gente faz na Hazará, muitas delas são do Kalir. E ele era um poeta especial. E ele organizou, quem prestar atenção nas Kinot de Tisha B'Av, ele organiza muitas vezes as Kinot, as lamentações, também nessa construção de Aleph Beit.
e se baseiam muitas vezes nos psukim da Megillah, na Kiná, na lamentação de Irmial. Então isso é sobre o Arveit, que entender que quando a gente fala, a gente vai talvez trazer aqui 3 aspectos da destruição que Irmial ele expressa, e esses aspectos eles têm um Hurban total, uma destruição total. Agora, a última coisa antes da gente começar os próprios, para quem entendeu o que quer dizer a palavra Hurban em hebraico. Isso é importante. Existe 2 formas de alguma coisa ser destruída. Se você queima alguma coisa, não sobra nada. Ele desmantela, ele desintegra, não tem nada. Isso não é Hurban em hebraico. Isso é mais, talvez o verbo seria klayá, destruição. Hurban é o contrário, as palavras Harev é algo destruído, é o contrário de Haber, que está junto. Quando você construiu alguma coisa, você juntou, as partes estão juntas e elas formam um corpo inteiro, um organismo inteiro, e essas partes, essa construção, o que mantém eles, isso se desmancha, isso se destrói como um prédio, que as pedras estão uma em cima da outra, e você, na verdade, a destruição do prédio é separar as pedras, não é que as pedras não existem mais. Teoricamente você pode voltar a reconstruir. Às vezes a pedra está quebrada, você tem que dar um jeito, mas a pedra está lá, ela não destruiu. Só que o fato de todas essas pedras, de todos esses indivíduos construírem uma comá, uma estatura geral, um organismo, esse é o Hurban. Por que eu falo isso? Porque tem que entender que o principal do Hurban na estatura geral do povo judeu. Am Israel, quando se trata do Hurban, a gente não se relaciona a ele como indivíduos. Como a gente vai ver, por exemplo, no Perek Daled, uma das Kinot de Eichá fala sobre a morte dos tzadikim e de crianças e de pessoas que não têm nenhuma culpa e que não têm e nunca pecaram e não são a fonte do Hurban. Não é por causa deles que aconteceu o Hurban. Mas o Hurban, quando ele atinge Am Israel, ele atinge Am Israel como um todo. Inclusive, e talvez de uma forma às vezes até mais, ele impede os lados bons de Am Israel de aparecer. Para entender o Hurban de verdade, só dá para entender ele, para entender toda a sugya, todo o assunto de diáspora e de redenção e da relação de Hashem com as destruições e também com as nechamot, os consolamentos que Hashem traz. Tem que ver a Israel como um todo, não como um monte de indivíduos. Isso é muito claro, e agora a gente pode começar a primeira Kiná. A primeira Kiná, ela fala sobre Jerusalém. Sim? Uma coisa muito interessante que tem em Megillat Eichá é que o que aconteceu no dia de Tisha B'Av? O que aconteceu no dia de Tisha B'Av? Queimaram o quê? Por que o Beit HaMikdash quase não aparece então em Megillat Eichá? O Beit HaMikdash quase não aparece. Mas talvez não é o principal. Mas é final de uma coisa. É o principal a princípio. A princípio, esse é o dia que a gente jejua. Então por que o Beit HaMikdash quase não aparece na Megillah? Ele aparece algumas vezes, na maioria das vezes, só uma indicação. O Perek inteiro, Eichá Yashva Badat, Eira Bat Yam, como ficou sozinha a cidade que ela era tão grande. Então tem que entender que o Beit HaMikdash ele é o coração, que nem o Bernardo falou. O Beit HaMikdash é o coração de Jerusalém. O Beit HaMikdash é como se fosse, na verdade o Beit HaMikdash não é um lugar para pessoas, se a gente parar e pensar. É um lugar para Hashem, não é um lugar para as pessoas. A pessoa entra, ele faz o korban dele, ele serve a Hashem e ele sai. Não é um lugar, não tem nem onde sentar no Beit HaMikdash. Onde o Beit HaMikdash ele se expressa numa forma de vida em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que ela reflete essa neshama que o Beit HaMikdash traz dentro dela. É como se fosse um corpo que tem dentro dele a alma. A alma de Jerusalém é o Beit HaMikdash. O que dá sentido para tudo, o que dá força para tudo é o Beit HaMikdash. De onde isso se expressa? Isso se expressa em Jerusalém. Jerusalém é a cidade, qual é a cidade do reinado? A cidade do governo. A cidade onde Am Israel ele se organiza como um povo. Jerusalém é a cidade da Torá. A gente fala que Mitzion Tetzet Torah Udvar Hashem Jerusalém. As
pessoas vinham para Jerusalém quando em Jerusalém se refletia a forma ideal de vida do povo judeu. Como o povo judeu vive no seu maior esplendor. Jerusalém também é o lugar dos profetas. A Gemara fala que quando aparece um profeta no Tanakh e não está escrito de que cidade que ele era, é porque ele era de Jerusalém. Todo mundo que via chama Gei Hizayon, o vale da profecia. Jerusalém era chamado do vale da profecia. Profecia não é estado, a gente já falou sobre isso várias vezes. Profecia é um estado de elevação do povo judeu. Esse é o ápice do povo judeu, lá que a gente está falando de milhares de profetas, não só os profetas que aparecem no Tanakh. Quando Jerusalém se destrói, o que é destruído aqui não é só algo espiritual. Óbvio que é, mas é toda a forma de vida de Am Israel, o porquê Am Israel veio ao mundo. E quando existia Jerusalém ela funcionava como deveria. Então, você podia ver como Am Israel tinha que viver. Como existe um povo na terra, existe um povo no mundo que ele expressa o ideal divino na vida, nesse mundo, aqui, na nossa realidade. Isso é Jerusalém. E sobre isso vem a Quina, sobre isso vem a lamentação. Por isso, se a gente vai ler, não vou ler todos os psukim, mas no começo a Megillah, o Irmial, ele descreve tudo o que deveria estar acontecendo e está acontecendo o contrário, na verdade. Como está sozinha a cidade que ela deveria estar cheia de pessoas. Ela estava como uma viúva. Essa é um dos maiores pontos na Megillah. É que expressar como a relação entre Hashem, o distanciamento de Hashem e do povo judeu. Como Hashem se distanciou, mas no Perek Bet isso é mais forte ainda, como Hashem se distancia do povo judeu. E o povo judeu é como uma viúva. É só como uma viúva, não uma viúva behemet. Mas é suficiente duro ser como. Se alguém é como, é porque a situação não está boa. Dabati bagoim sarati bamdinot. Quem era tão grande entre os povos era uma senhora entre todos os países. Agora ela paga impostos para outras, ela é subjugada. O Navi vai falando, ele fala como todos os pactos, todos os acordos políticos que a gente achou que isso que vai nos manter, de repente nada disso acontece. Os caminhos de Zion, os caminhos de Jerusalém, que deveriam estar cheios e na verdade cheios de gente, hoje eles estão vazios. Os portões de Jerusalém, que a Gemara fala que eles não fechavam nem de dia nem de noite. Antigamente as cidades tinham portões e os portões fechavam. Jerusalém tinha tanta gente entrando que os portões não fechavam de dia e de noite. Isso era Ira Elohim, era a cidade de Hashem no mundo. Hoje ninguém mais tem interesse em Jerusalém. Hoje Jerusalém, em outras palavras, o povo judeu, a ideia que o povo judeu vem trazer para o mundo é uma ideia desprezível. É uma ideia longe. É uma ideia que ela não tem a... Fala. Agora de quem quer falar. Muita gente que quer Jerusalém, mas não quer o que Jerusalém realmente... Eles querem Jerusalém para eles. Nós somos os lugares mais caros do mundo. Eles querem Jerusalém para eles. Não querem Jerusalém para o que Jerusalém deveria ser. Fora isso, quem que as pessoas querem mais? As pessoas querem mais Jerusalém ou as pessoas querem mais Paris? Ou não sei hoje Paris ou Nova York. Mas depende de quem é a pessoa. O mundo. Qual é o lugar mais respeitado? O pessoal quer mais país, mas briga mais por Jerusalém. Você sabe que eu discordo disso. Não por maldade, de verdade, eu discordo um pouco disso. Eu acho que quando a gente fala Paris, a pessoa ela fala, tá, vou para Paris. Agora muita gente vem para Israel. Eu concordo. A carga mas... é 100% sim, mas turismo, você nota todos os hotéis e tudo, quer dizer, não cabe mais. Mas não é o respeito que a gente está falando aqui de Jerusalém. Respeito é uma outra questão. A ideia de Jerusalém. Não, respeito eu entendo. A ideia que Jerusalém deveria expressar. A ideia que Jerusalém deveria ter. Isso, as pessoas não estão hoje, muito pelo contrário, quem quer Jerusalém para eles. Querem falar uma coisa muito mais séria do que está sendo dita aqui. Nós somos a ideia de Jerusalém. Eu tenho uma dúvida. Jerusalém, ela é essa ideia porque existia o Beit HaMikdash.
o Beit HaMikdash, ele era o coração de tudo o que se fazia lá, mas isso que nem a gente Mas falou. se não existisse o Beit HaMikdash, Não existe, então Jerusalém não chegaria na roda. Jerusalém não chegaria a ser. Mas uma vez que ela não é só o Beit HaMikdash. Ela é o Beit HaMikdash, é a forma de organização do povo inteiro. É tudo o que a gente descreveu. Muito pelo contrário, todo mundo hoje que quer Jerusalém, ele quer Jerusalém exatamente para falar, olha, vocês disseram que Jerusalém é de vocês, ou seja, que a ideia divina, o ideal divino está com vocês. Não está com vocês, está com a gente. Jerusalém pertence a nós. Nós somos o povo que é digno de Jerusalém. Nós somos a ideia que ela é digna de Jerusalém. Vaitzei mibat Zion kol hadara yu sarei hakaelim. E o Navi ele vai descrevendo como Jerusalém, o que ela deveria ser. Como ela deveria estar? Para que Am Israel veio ao mundo? Qual a função de Am Israel no mundo? Como eles deveriam ser? A gente tem um erro às vezes na cabeça. A gente realmente é bom que a gente admira a modestia e a simplicidade. Isso é uma coisa importante. Mas existe um aspecto na nossa vida particular. Quando a gente fala da vida de um povo, sempre vai ter uma cidade, sempre vai ter um povo que ele vai ser um povo imponente, vai ser um povo forte, vai ser um povo respeitado, vai ser um povo que ele vai expressar toda a grande potência. E Jerusalém é o lugar que isso deveria ser. Porque essa é a influência. Jerusalém deveria ser o lugar mais influente do mundo. E hoje a ideia de Jerusalém não é o que ela deveria ser. Depois o Navi, na continuação do primeiro pérec, ele fala de como Jerusalém, frente aos outros povos, ela era desprezível. Ela ficou desprezível. Todos os povos que falaram, que não acreditavam que Jerusalém podia ser destruída. Ninguém acreditava que Jerusalém podia ser destruída. A presença divina era tão forte em Jerusalém, era tão presente, era tão clara, que ninguém acreditou. Ninguém falou, não é possível que essa cidade um dia vai ser destruída, vai ficar. E de repente, os povos, Sachaku al-Mishbateh, eles ficaram felizes quando eles viram Jerusalém destruída, quando eles viram Jerusalém desolada. Por que eles ficam tão felizes? Por que eles querem tanto expressar? Porque Jerusalém ele impunha um desafio à humanidade. Jerusalém argumentava, Am Israel argumentava, existe um povo que vai viver como povo e vai ter todas as organizações que um povo tem e vai viver perto de Hashem. E vai ser um povo que vai ser perto da ideia divina, vai expressar na sua vida física, na sua vida política, na sua vida econômica, na sua vida militar, a ideia divina. E se isso é verdade, isso exige muito da humanidade. Porque você não pode se conformar, você não pode sentar e falar, não, quer dizer, de qualquer forma nada vai mudar, de qualquer forma não vai fazer nenhuma diferença, então eu posso me desligar da vida. Que a gente chama de separação da igreja e do Estado. Ou eu vou para a igreja e eu me desligo da vida, e eu fico ligado só ao lado espiritual, ou eu vou para o Estado e esqueço a igreja. Mas achar que existe uma forma de vida moral, mas tem que entender, quando eu digo moral, não é só, existe hoje, o que a gente chama de moral hoje, muitas vezes a forma de organizar para que a gente consiga viver. Quer dizer, para um não comer o outro, para um não entrar onde ele não deveria, para a sociedade conseguir se manter. Não é essa a moralidade que a gente está falando. A gente está falando de uma sociedade que ela toda expressa a vontade de fazer o bem, a vontade de ser justa, como um ideal, não como uma necessidade. E quando Jerusalém falha, quando Jerusalém é destruída, como está escrito, Izilu akirau ervatá. A criança falhou. Am Israel falhou. E a ideia de Am Israel falhou. E os povos viram para Am Israel e falam, olha, vocês não são melhores que ninguém. Vocês, durante tantos anos, falaram que vocês são o povo de Hashem, que vocês vão trazer uma nova mensagem para o mundo, que dá para viver de outra forma. Olha o que acontece. Será que o ser humano realmente não tem como viver dessa forma? E Jerusalém, quando ela vê que ela falhou, ela vê que ela não deveria tá nessa situação, e onde ela chegou, isso é uma grande quiná, isso é uma grande lamentação. No final ele fala, todo o povo se lamenta, não tem mais força, não tem mais capacidade de expressar, eles pedem pão,
nesse Perek, a fome aparece bastante no Khurban. Mas a fome aqui não é só uma descrição da desgraça da fome, que ela vai ser expressada no Perek Bet. No que a gente está ocupada? A cidade que deveria estar ocupada em liderar o mundo, hoje precisa... E o povo judeu, que o intuito dele era ser o povo que vai ser o pivô da humanidade, que vai elevar a humanidade toda, agora ele vai passar a sua vida com uma preocupação só: sobreviver. Como eu vou sobreviver? Como eu vou arranjar o meu pão amanhã? É um tzimtzum, é estreitar a nossa relação, a nossa forma de vida de uma forma tão grande. Isso é um grande Khurban. Essa é a primeira lamentação de Irmial. Tem aqui um passuco que ele é muito bonito. Quer dizer, ele é triste, mas ele é muito bonito. O passuco fala assim: Aleile ani bochia, eini ardamaim, sobre esses eu vou chorar. Meus olhos descem lágrimas. Tudo o que vem sendo descrito aqui até agora, a destruição de Jerusalém. Mas qual é o ponto que sobre esse ponto, Jerusalém fala: eu vou chorar? Ele fala que o meu Consolador, ele está distante de mim, que Hashem está distante de mim. No final das contas, existe não é só a fonte de tudo o que acontece, que é o distanciamento de Hashem do povo judeu, mas é também a grande falta. É como uma mulher que ela pode sofrer muito na vida, mas se ela tem do lado dela um marido que conforta ela, então ela vai aguentar tudo. Mas se o marido não está lá, isso é o que dá um outro significado, uma outra visão, uma outra forma para todas as desgraças que acontecem com ela. E essa é a grande desgraça que Am Israel chora. Isso é a primeira, em resumo, sim? Essa é a primeira Kiná. A primeira Kiná é sobre o que a destruição, isso que a gente chama da destruição da Shekhinah. A Shekhinah, a presença divina, a gente descreve, a Shekhinah é a forma coletiva de Am Israel. Como Am Israel, como um coletivo, como um povo, como uma nação, deveria ser, e como ele está, e onde ele está agora, e como ele está destruído. E aí entra a segunda Kiná, a segunda lamentação. E a segunda lamentação é uma lamentação mais forte ainda do que a primeira. Porque existem duas formas de existir uma destruição, fora o que a gente falou antes. Podia ser que Jerusalém teria sido destruída e passaria a ser como qualquer outra cidade. Como uma cidade comum, talvez não a mais importante, talvez não a mais central, ia ter outra cidade central, mas iam ter uma vida mais ou menos normal, mais ou menos razoável. Mas a gente vê que o povo judeu não é assim a história dele. O povo judeu não é só que ele saiu da sua terra, ele não tem a sua independência. O povo judeu, ele foi o povo mais perseguido e mais massacrado na história. Como é que Hashem, a segunda expressão de como é possível, vem como Hashem escureceu para Bat Zion, para a filha de Zion. Nesse Perek, o Navi ele se relaciona a Jerusalém como a filha de Zion. Talvez a maior relação de carinho que existe é a relação de um pai com uma filha, mais do que do pai com o filho. Porque o pai com o filho tem um carinho e tem um amor muito grande, mas também tem uma exigência, tem uma cobrança, tem uma continuação que você espera, você educa ele. Com a filha, a exigência tem muito mais proteção, tem muito mais conforto, tem muito mais... a gente vê em vários lugares no Tanakh que a filha e a relação da filha com o pai é uma relação muito especial. E essa filha, e essa relação, não só que ela se dissolveu, não só que ela não está, que ela não é expressada, mas a gente vê uma ira muito forte, uma raiva como se fosse muito forte de Hashem. Os psukim desse Perek são os psukim, acho que mais difíceis de falar do Tanakh. É difícil de expressar. Bilá Hashem velo chamal, Hashem destruiu e não teve pena. Et kol neot Yaakov, tudo que era belo em Yaakov. Aras beevratom mivtzarei Bat Yehuda. Ele destruiu na sua raiva as fortalezas de Bat Yehuda.
Igia la'aretz chilel mamlacha v'sarea, ele profanou o reinado e os seus ministros. Gadá bechor yav kol keren Israel, ele cortou, são expressões de ira, de raiva, de fúria, todo o keren Israel. Eu acho que o povo judeu não precisa que expliquem para ele esse perek. Essa é a nossa história, a gente viveu isso de uma forma muito grande. Tem que saber, isso é um claro. Quanto mais próxima é uma relação entre duas pessoas, quanto mais junta é uma relação entre duas pessoas, quando essa relação ela é traída, quando essa relação ela é traída, isso causa o desgosto e a fúria que isso causa é maior. Quando eu não tenho nada a ver com essa pessoa, por exemplo, um rei ou um governador, isso que ele castiga alguém ou não castiga alguém não é pessoal, ele não tem nada a ver com esse cara. Tem que fazer o que tem que fazer e acabou. Mas quando você fala do teu filho, aí não é assim. Uma pessoa que lá além se sente traída pelo próprio filho, ou por uma filha, ou por um cônjuge, a desolação e a destruição que vem por isso é muito maior. É muito maior, é muito mais forte. E Bat Zion, ela sente isso. A gente sente, o nosso povo sentiu isso. A gente falou sobre isso no Shabbat. Isso tem por detrás, não da forma como a gente vive, mas por detrás isso expressa qual é a nossa relação com a Hashem, onde a gente deveria estar, de novo. Onde a gente deveria, como a gente deveria viver. Como a gente deveria estar sendo relacionada. E como de fato é. E como de fato, eu estava pensando um dia que durante todo o ano, essas perguntas são perguntas que sobem. Sim, a pessoa se pergunta, por que o povo judeu sofreu tanto? Por que aconteceu tantas desgraças? Há 70 anos, ninguém precisa de demonstrações muito maiores. E durante o ano inteiro, a gente tem respostas, ou pelo menos procura respostas, dá respostas, expressa respostas, mas respostas são boas talvez para a cabeça. As respostas elas são boas talvez, mas no coração as respostas não respondem. Na verdade, lá dentro, o sentimento ele não fica mais fraco, porque a gente pode dar uma justificativa. Tisha B'Av é o dia que a gente não fala mais das justificativas. Tisha B'Av é o dia que a gente fala, não era para ser, do que aconteceu. Lamento que aconteceu, não justifica. Que nem toda que a gente, por que não sei, não quero levantar a questão, porque não é só como exemplo, mas a pessoa se pergunta por que aconteceu o Holocausto. E a gente pode o ano todo discutir, não sei se alguém tem uma resposta para isso, vamos pegar um exemplo. Por que aconteceu essa desgraça? Por que o Beit HaMikdash foi destruído? Por que a gente saiu da nossa terra? E sobretudo a gente tem respostas. A gente trata das respostas, e são importantes essas respostas porque a pessoa ela precisa entender que o mundo não termina no sentimento dela. Tem mais. Mas em Tisha B'Av, a gente não quer saber das respostas. Em Tisha B'Av a gente fala, não é para ser assim. Não era, por que a gente sofre tanto? Onde a gente chegou, não é nem por quê. Onde a gente chegou. Como a gente causou. É como se fosse, de novo, o exemplo sempre, eu trago o exemplo do homem e da mulher, porque é o exemplo que é trazido nos Midrashim. Mas é de uma mulher que o marido dela foi sempre bom com ela, sempre paciente com ela, deu para ela tudo tudo que ela precisava. E ela, na sua pequenez, às vezes até com maldade, traía ele. E se distanciava dele. E ele aguentava. Mas uma hora, quando já não tem mais, quando ele não aguenta mais, aí, que nem a gente falou, a desolação, a ira, a fúria que é expressa, ela é muito grande. E essa mulher, quando ela se lamenta, ela não se lamenta porque ele ficou bravo. Ela se lamenta como é que eu me levei à situação de deixar o meu marido chegar nesse ponto. Ele que foi tão bom comigo, ele que foi tão próximo a mim, ele que sempre quis o meu bem, como eu cheguei a ponto de conseguir tirar ele do sério. Essa é a lamentação de Am Yisrael na segunda Kiná. Tem mais um ponto que ele que ele é muito importante nessa Kiná, que a gente falou sobre ele Shabbat também. Que é importante saber o fato de que Am Yisrael não tem, ele sofre, ele não tem uma forma de vida.
quando ele está fora de Jerusalém, não é que ele passa a ser um povo comum, normal, só que não divino. Poderia ter sido assim, mas não é. Am Israel não consegue ficar em um lugar, ele está sempre sendo perseguido por todos os motivos e com todas as justificativas do mundo. Ele não consegue desenvolver nenhuma vida. O fato disso acontecer é porque, na verdade, isso tem uma fonte, uma raiz boa, uma raiz muito elevada, de que Am Israel não tem outra fonte de vida. A única fonte de vida de Am Israel é a relação dele com Hashem. Se ele não consegue consumar a relação dele com Hashem, então ele não consegue viver. Ele não consegue se manter da forma mais simples, da forma mais normal como todos os outros povos. Cada povo, ele tem o que a gente chama, ele tem um malach, como se fosse um anjo. O que quer dizer um anjo? Ele tem algo que dá para ele a vitalidade. A vitalidade de Am Israel vem da relação dele com Hashem. E quando a gente não tem essa relação, nada mais existe. Isso em resumo, a segunda Kiná. Ela fala, com quem eu vou te comparar? Batzion. Com quem eu vou comparar Yerushalayim? Qual outro exemplo na história que a gente pode comparar com esse sofrimento que é o sofrimento do povo judeu? Essa é a Kiná que a gente tem, a segunda Kiná. Já está tarde. Vamos falar só, mais bem curto, sobre a quarta Kiná, a terceira e a quinta. A quarta Kiná, ela fala sobre Icham Yoam Zahav. Ela descreve, depois quem quiser pode ler, ela descreve todos os lados tão bonitos de Am Israel, as pessoas tão boas que tem Am Israel, tão puras, tão corretas, e que elas sofrem, e que elas não conseguem se expressar. Que Am Israel, nessa situação, ele não consegue expressar o seu lado belo, o seu lado real, o seu lado elevado, o seu lado bonito, o seu lado que é o seu lado principal. Esse lado sofre. Esse lado é uma Kiná, ela fala bastante das crianças. No Perek Dalet a gente vê que as crianças fala muito sobre como as crianças sofreram e como as crianças que não têm culpa de nada, muito pelo contrário, elas são a coisa mais pura que tem no mundo. Quando o Am Israel está em Hurban, isso não consegue se expressar. Icham Yoam Zahav fala sobre Yoshiyahu. Yoshiyahu era um rei que era um rei tzadik, muito tzadik. Talvez não teve um rei tão tzadik quanto ele. Ele resolveu que ele vai fazer o povo fazer tchuvá. E ele achou que ele conseguiu aniquilar toda a idolatria de Israel. Mas as pessoas se escondiam. Está escrito que eles fechavam, eles desenhavam a imagem na porta. E quando entravam os fiscais para ver se tinha lá idolatria ou não, eles abriam a porta e ninguém via nada. E quando eles saíam, eles fechavam. Quando as duas portas se juntavam, fazia o formato da idolatria. E Yoshiyahu não conseguiu devolver o povo B'tshuvah. Ele também foi morto de uma forma muito trágica. E sobre ele vem essa Kiná. Sobre ele vem essa lamentação. Aliás, eu estava pensando, a gente fala depois de Kriyat HaTorah, Nachon, Yei Ratzon Mifnei Avinu Shebashamayim. Tem alguns Yei Ratzon. A gente pede para Hashem. A gente pede lá, na verdade, alguns pedidos. Lá, os pedidos que a gente pede são exatamente nessa ordem. Uma é Lechonen et Beit Chayenu, que Hashem devolva a nossa forma de vida, que nem a primeira Kiná. להשיב שכנתך בתוכנו במהרה בימינו ונאמר אמן. הסגנון יהי רצון בפני אבינו שבשמיים שנשבע ונתבשר בשורות טובות, que a gente tenha boas notícias. A gente não aguenta mais escutar más notícias. Então, assim, a segunda Kiná a gente pede no segundo Yehei Ratzon, e o terceiro Yehei Ratzon é que a gente fala Sheikaem banu chachmei Israel. A gente pede para Hashem manter entre nós os nossos sábios, os nossos tzadikim, que é essa Kiná, o quarto Perek, e Icham Yoam Zahav, que Hashem ele mantenha dentro de nós esse nosso lado tão belo. Fora esses três, para quem tem também o Perek número 3, que é a reação de Am Israel para o Hurban, que no começo do Perek, Am Israel fala: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso reagir? Gam ke'ezak ve'ashavea, mesmo quando eu rezo para Hashem, ele não me escuta, ele não está interessado. E no meio do Perek, isso muda. Tem 3 fases nesse Perek. No meio do Perek a gente fala: Zotochin lelibi al kenochin, chazdei Hashem kilotamnu kilochalnu rachamav. Am Israel chega à conclusão que se no final das contas ele ainda existe, é porque Hashem ainda tem algum interesse nele. Eu não sei qual, eu não consigo entender.
mas Hashem ainda quer alguma coisa comigo. E aí vem a terceira conclusão que, então o que eu preciso fazer? O mal e o bom não é porque ele quer o mal ou o bom, é porque a gente fez o mal ou o bom. Então, continua, ele fala... Ele fala, Am Israel se volta para si mesmo e fala, a gente tem que melhorar. A gente tem que fazer tshuva. A gente tem que procurar os nossos caminhos e voltar para Hashem. Mas o final, que é o Perek, o quinto Perek, com isso a gente termina, que é o Perek que ele resume, que ele faz uma síntese de toda a Megillat Eicha, aí a gente é um Perek que a Am Israel se vira para Hashem e fala, olha, é com você. A bola está com você. O Perek termina, Shiveinu Hashem Elecha Venashuva. Traz a gente de volta e a gente vai voltar. É como se a Am Israel falasse para Hashem, o que você ganhou? O que você ganhou com essa galut? A Am Israel está mais próximo de você. A Am Israel está mais ligado com Hashem por causa da galut. Como a gente pode se levantar na situação que a gente está? Então a gente pede para Hashem, então você levanta a gente. Você nos retorna. Você já tanta ira a gente já sofreu. Agora a gente quer que você nos devolva. É o pedido que a Am Israel se volta para Hashem e fala, eu quero você e não quero mais nada. Aqui também, depois que ele descreve no começo do Perek tantas as desgraças, ele fala ele fala depois ele fala sobre os meninos e as meninas, os velhos, todo mundo que sofreu tanto com a destruição do Beit HaMikdash, mas no final das contas, qual é o que dói? Sobre eles, esses que morreram, óbvio, nosso coração ele é da ele está triste. Sobre esses nossos olhos nos escureceram, mas o final, o que resume tudo é Al-Har Tzion Sheshamem Shualim El-Chubo. Sobre Har Tzion, que ele está desolado, sobre o Beit HaMikdash, que ele está destruído, e a gente sabe que essa é a nossa fonte de vida, e que tudo que aconteceu só acontece por causa dele. Bezrat Hashem, que esse tzom de Tisha B'Av seja... Espero que a gente não precise nem chegar nele. Mas se a gente tiver que chegar, a gente consiga interiorizar o que nos falta. Essa é a Avodá. A gente foge de Tisha B'Av. É um fato, a gente foge de Tisha B'Av porque a gente não quer lidar com o luto. O luto ele é pesado e ele é duro. Mas se a gente saber sim lutar, se a gente saber entender o que falta pra gente, Bezrat Hashem, a gente vai ter o mérito de ver também a reconstrução de Jerusalém.